Olá caro e cara ouvinte, aqui quem fala é o Capitão Nemo. Hoje vamos ver a história por trás dos OVNIs. OVNI é uma antiga sigla para objeto voador não identificado. E você com certeza já deve saber disso. É quase certo que quando pensamos em OVNIs, o que nos vem em mente é um disco voador, um ET cabeçudo ou então essa música. Mas o que são os OVNIs de fato? Eles existem em seus lugares. E apertem os cintos. Agora vamos embarcar nessa história. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, já alertava o grande William Shakespeare, numa passagem da obra Hamlet. Essa é uma verdade absoluta, e os fenômenos que acontecem no céu nos impressionam desde tempos pré-históricos. A observação do céu está intimamente ligada à evolução da nossa espécie e ditou em grande parte a nossa cultura. Os primeiros mitos de criação e explicação do mundo contavam com elementos da observação celeste. Deuses e outras divindades, associadas ao Sol, à Lua e às constelações, estão presentes em diversas culturas ao redor do globo. Civilizações nasceram e se organizaram de acordo com sua profunda conexão com o céu. Dessas primeiras civilizações, hoje nos restam monumentos e vestígios que nos intrigam até hoje. O que dizer das pirâmides do Egito? E as civilizações pré-colombianas com sua arquitetura e tecnologia absolutamente incríveis? Essas são algumas das mais famosas, mas existem muitos outros registros de sociedades antigas em diferentes localidades que desafiam nossa visão de mundo. Uma visão muito eurocêntrica, eu diria. Mas então, será que essas antigas sociedades fizeram isso tudo sozinhas? Ou tiveram alguma ajudinha de camaradas cósmicos? Muitas teorias já foram levantadas a respeito dos povos antigos e suas capacidades tecnológicas, e algumas chegam até a alegar que eles mantinham contato com ETs. E essa ideia vendeu muito. Erich von Däniken ficou famoso após escrever e publicar em 1968 o livro Eram os Deuses Astronautas. Esse livro se tornou um best-seller absoluto. Nele, Däniken argumenta sobre os possíveis registros de contato entre humanos e civilizações extraterrestres, em pinturas e monumentos de culturas antigas. As linhas de Nazca, gigantescos desenhos no meio do deserto peruano, ganharam muita atenção do público, após Däniken teorizar que elas seriam prova do contato com ETs. O escritor também alegava que divindades teriam alguma ligação com ETs, ou seja, o que os povos antigos viam como deuses, na realidade, não passava de um ET trollador. Apesar de suas hipóteses serem muito interessantes e um tanto plausíveis, Däniken não apresenta nenhuma estrutura lógica rigorosa para tentar verificar e demonstrar sua teoria. O grande astrônomo e divulgador científico Carl Sagan já havia especulado ideia semelhante em seu livro, Vida Inteligente no Universo. Mas em sua opinião, Däniken apresenta uma série de erros lógicos e factuais em sua obra. Embora Eram os Deuses Astronautas seja uma obra cheia de falhas e equívocos, ela ganhou muitos admiradores e inspirou diversas teorias que até hoje fazem parte do meio ufológico. Se você não sabe, ufologia é o nome dado à área que investiga os OVNIs. É considerada uma pseudociência por muitos e muitos motivos, que eu posso explicar em outro vídeo. Enfim, continuando. Eram os Deuses Astronautas é um marco, um ponto de referência para as histórias de discos voadores que se desenrolaram a partir da metade do século XX em diante. Mas vamos agora para o início do século. A Primeira Guerra Mundial coloca o mundo numa situação de tensão extrema, e nesse período surgem algumas histórias que são de deixar o queixo caído. Com todo o respeito às crenças e à autoridade religiosa, eu não posso deixar de falar das aparições de Fátima e o Milagre do Sol, eventos ocorridos no ano de 1917, na cidade de Fátima, em Portugal.
Após a aparição de Nossa Senhora para os três pastorinhos em 13 de maio de 1917, outro fenômeno ocorreu no dia 13 de outubro do mesmo ano. Uma multidão de pessoas se aglomerou na região da Cova da Iria, em Fátima, e segundo relatos, após uma chuva torrencial o sol se transformou em um disco opaco que girava e se movia pelo céu. Luzes coloridas e uma abrupta secagem das roupas e do chão recém-molhado pela chuva, foi relatado por diferentes testemunhas. Amplamente divulgada pela mídia, o fenômeno ainda não possui uma explicação natural definitiva, embora seja considerado um milagre pela Igreja Católica. É fácil ver no ocorrido em Fátima uma semelhança, mesmo que mínima, para uma série de relatos e casos que vieram a ocorrer ao longo do século. Numa nova roupagem, muitos ganharam elementos de uma nova geração que se acostumou com a ideia de contatos imediatos e abduções alienígenas. Estamos agora em outro momento tenso da história recente, a Segunda Guerra Mundial. Entre as explosões e tiros de metralhadora, os aviadores também tinham de lidar com luzinhas misteriosas que cercavam seus aviões. Eram esferas de luz, velozes e que desapareciam e apareciam sem explicação. Chegavam a atravessar os caças, como um fantasma. Apresento-lhes os Foo Fighter. Não é a banda do David Grohl. Foo Fighter foi o nome dado a esses estranhos objetos que supostamente perseguiam aviões durante a Segunda Guerra. Ué, mas espera aí. Como é que um negócio esquisito desses não é mencionado em nenhum livro de história? Bom, talvez seja porque tudo não passa de uma fraude. Ou pelo menos parece uma fraude, já que não há nenhum registro mais detalhado desse suposto acontecimento em nenhum arquivo ou documento oficial. A verdade é que essa história se popularizou entre revistas sensacionalistas dos Estados Unidos. E a origem do nome, Foo Fighter, vem de uma historinha em quadrinhos. Circulam há anos na internet fotos desses alegados encontros. No entanto, não é possível saber a origem, nem nenhuma outra informação. Sabe, é tudo muito obscuro. Mas isso não foi empecilho para que toda essa história adentrasse no acervo da ufologia. Em 1942 ocorreu um caso de muita confusão nos céus da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. No final das contas, o que se passou foi um alarme falso, do que seria um possível ataque japonês sobre a cidade. Uma foto foi tirada e publicada no jornal Los Angeles Times. Isso bastou para surgir o boato de que os canhões de luz apontavam em direção de uma nave extraterrestre. Enfim, deixo para que você tire suas próprias conclusões.